vou falar sobre before e after. Eles são utilizados para adicionar conteúdo a um elemento. Para adicionar o before ou after, a gente primeiro precisa escolher o elemento. No meu caso vai ser o H1. E o seletor dele vai ser a classe. A minha classe é o title. E é bem simples para adicionar, apenas 2 pontos e o nome do pseudo elemento. No caso, before. Lembrando, a gente sempre precisa dar um conteúdo com a propriedade content. No meu caso, o conteúdo do before vai ser essas duas flechinhas aqui. Este é o resultado. Ele adicionou as duas setas ao title. Lembrando, esse pseudo elemento ele é inline para o padrão, então ele sempre vai adicionar na linha. Continuando, agora a gente pode setar o after para este elemento. No mesmo segmento. Não podemos esquecer nunca do conteúdo. Senão o nosso pseudo elemento ele não vai aparecer, certo? Esses elementos estão sendo cada vez mais utilizados. Estão se tornando ferramentas ótimas para o desenvolvimento. Eu vou mostrar algumas brincadeiras. Agora vamos fazer um preenchimento de cor com over, apenas utilizando o before. Ficaria desta forma. Então, vamos selecionar o nosso title e vamos dar um before a ele. Este before ele vai precisar de um conteúdo. No caso, o conteúdo é o título do nosso elemento. No caso seria types. Mas se a gente tivesse vários títulos, vários titles, então a gente não poderia utilizar algo que fosse fixo. A gente precisaria usar algo genérico. Para isso a gente vai usar um seletor chamado ATTR, atributo. Como ele funciona? Da seguinte forma, aqui temos nosso elemento H1 e ele já tem um atributo, o class. A gente precisa dar mais um atributo para ele, eu vou chamar de data title. E o valor desse atributo vai ser o título, que no caso types. Então vai funcionar da seguinte forma, a gente vai pegar esse data title, vamos copiar e colar dentro do seletor ATTR. Então ficou deste modo, a gente precisa de mais alguns ajustes. Eu vou começar dando uma cor ao nosso before. Assim a gente consegue diferenciar um do outro. Depois eu vou dar posição, porque eu preciso que o nosso before sobreponha o nosso título, para dar a impressão que um está correndo sobre o outro. Aqui eu dei um absolute, eu vou dizer que o topo e o left dele vão ficar juntos. Vocês podem ver que ficou bem estranho, é porque o nosso before ele não está respeitando o pai dele. E quem é o pai dele? É o title, então a gente precisa fazer que ele se comporte. Para isso a gente vai dar o position relativo ao nosso title. Só que o nosso title ele está seguindo o edit 100%, porque ele é um display block, é padrão do H1. Então vamos dar um display inline block para ele respeitar apenas o seu tamanho. Conseguimos sobrepor um ao outro. O que mais precisamos? Quando o mouse não está acima do nosso title, eu preciso que o before desapareça. Para isso, eu vou dar um overflow hiding. E para dar a sensação que o nosso before está sobrepondo o nosso title, a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai trabalhar com a largura dele. Para isso, eu vou dar width 0. Certo? E no nosso over, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos selecionar o title, vamos dizer quando o mouse estiver acima dele, o before vai tomar a seguinte forma, que é o width 100%. Ele vai ter a sua largura completa, então fica assim. Mas pode ver que a gente não consegue ver essa transição, então a gente precisa dar o elemento transition para o before. Então vamos lá, transition, width 0.5s. São meio segundo. Então, a gente consegue ver o efeito. Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar onde esse before é inserido. Aqui temos o nosso H1 e dentro dele temos o nosso título e temos o before. Este é o primeiro vídeo do canal. Então, para mais vídeos, mais sugestões. É isso. Obrigado. Tchau.